Paz no coração e luz em seus caminhos. É o que desejamos a todos vocês ao iniciarmos o nosso programa de hoje. Vamos debater no tema livre os dogmas, os cultos, os rituais e o uso de imagens. Por que no Espiritismo não há nada disso? Pergunta interessante para o Espiritismo responde: quando num acidente uma pessoa sobrevive e a outra não, por que Deus não salvou as duas? Será que ele escolhe quem deve morrer e quem deve viver? Especialmente para você, meu amigo, minha amiga, começa agora Diálogo Espírita. Prezados amigos, nós iniciamos o nosso tema livre de hoje para falar de um tema bastante interessante e nós repetimos aqui o que fizemos no programa passado. A nossa intenção não é de modo algum ferir suscetibilidades das pessoas profitentes de outros credos religiosos, mas apenas esclarecer do ponto de vista da doutrina espírita qual é a nossa maneira de encarar certos acontecimentos, certos fatos, certas crenças, certas ideias. Porque as pessoas nos perguntam, elas querem saber sobre isso. Como é que o Espiritismo entende certas situações. E então nós vamos falar hoje aqui, juntamente com a Rose e com o Gilberto Tomasi, sobre dogmas, cultos, rituais, uso de imagens, de esculturas, que o Espiritismo realmente não adota essas coisas, né? Esses procedimentos. Meus amigos, vou ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou perdoe-me, pode ser até que seja da introdução do Livro dos Espíritos, eu não tenho bem certeza. Mas o que importa é que esse trecho é transcrição ipsis literis. Diz a certa altura o seguinte: do ponto de vista, Kardec fala, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todos têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Não examinando a fé cega, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando em erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é sob a luz meridiana. E, ainda, cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que se está com a razão. Gilberto, aquela primeira frase, primeiramente, ali quando fala, ele esclarece, gostaria que você colocasse logo, porque tem gente que fala que a doutrina espírita tem o dogma da reencarnação. Eu gostaria que você explicasse, afinal de contas, esse dogma aí, como é que pode ser interpretado? Olá, amigos, Rose, Wilson. Kardec já afirmava, né, que para que não fiquemos aqui só criticando outras tendências religiosas que têm certos dogmas, né? Então Kardec já afirmava que a doutrina espírita tem um dogma, assim, que é a reencarnação, mas não colocou nada como algo ortodoxo, entendeu? Mas como um princípio que é inconteste para nós, né? A imortalidade da alma, a reencarnação, isso existe, né? Então foi nesse sentido, não de ser algo que tem que ser seguido porque é obrigatório, porque é algo que não tem muita explicação. Mas é algo assim como um princípio existente que não tem como fugir disso, né? Rose, em conteste, esses outros dogmas definidos por outras pessoas, para eles também são incontestes, né? Mas eu acho que nesse sentido, né? Nós temos que ser honestos, né? Mas tem uma admitir. diferença básica, né? Mas o sentido, né, Rose, nós falávamos aqui em off mas no sentido filosófico, até porque a reencarnação, aí sim eu concordo com o Gilberto, ela é demonstrável filosoficamente e cientificamente, inclusive. Provado já cientificamente. Né? Diferente dos outros que são um artigo de fé imposto por alguém em algum momento que todo mundo é obrigado a acreditar sem discutir. É isso?
Bom, como todos nós sabemos, né, depende da acepção que a gente dá a determinadas palavras. O dogma, como ponto de vista de fé cego, crença obrigatória, ele é incompatível com a doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é progressiva. É um dos seus pontos básicos, é de que o conhecimento científico é progressivo. É óbvio, isso é uma constatação. Mas um dos seus pontos básicos é de que ela vai se modificando à medida que a ciência demonstrar que ela está em erro em algum ponto. Se nós entendemos, porém, que dogmas são pontos básicos filosóficos, é óbvio que não existe um corpo doutrinário sem que tenha alguns princípios, alguns pontos de partida. A diferença é que esses pontos de partida da doutrina espírita, que são a crença em Deus, na imortalidade, na comunicabilidade do espírito, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, esses pontos básicos, eles têm que estar demonstrados, embora não reconhecidos de forma oficial pela ciência, mas têm que estar demonstrados pelas pesquisas científicas existentes. Se a ciência demonstrar peremptoriamente que a doutrina espírita está em erro em alguns pontos, isso não é ponto de fé. A doutrina tem que ser modificada. Eu acredito que essa seria uma diferença básica. Pois é. Ainda um pouquinho mais, Gilberto, explorando aqui esses parágrafos importantíssimos que eu li há pouco atrás, né? Essa situação da fé cega é o grande diferencial. A fé raciocinada, que os espíritos tanto defendem, em relação à fé cega. Eu gostaria que você tecesse um comentário a mais aí. Qual é a diferença dessas duas coisas, né? A diferença A doutrina espírita, o grande atrativo, só um complemento aqui, me permita, um grande atrativo de pessoas, como é que eu vou dizer, de pessoas que procuram estudar mais, talvez com um grau de compreensão um pouco mais profundo, mais elevado, elas se sentem atraídas pelos ensinamentos espíritas, porque eles tocam a razão, ao conhecimento, não é uma coisa imposta. Não tenho nem dúvida, o diferencial da doutrina espírita, então, é exatamente essa. Ela te mostra através da razão, através dos fatos, através da ciência, como a Rose falou, que existem sim motivos para que as coisas aconteçam. Diferentemente quando é algo imposto, muitas vezes até porque não se tem explicação, então se impõe. Impõe, tem que ser aceito e pronto. Então cria-se um certo temor nas pessoas, né, em busca de uma outra verdade, que não acredito. E a doutrina espírita não, ela te mostra os caminhos, ela te dá respostas de base técnica e científica, inclusive. Exatamente. Né? Rose, antes de passar aqui, nós vamos trabalhar alguns desses dogmas que a gente precisa pegar exemplos práticos aqui. Mas antes, eu lembro assim, né, com um resumo do que nós vimos até agora, que os dogmas são criações humanas. Criações humanas, gente. Tá? Que por conveniência de poder ou de interpretações distorcidas de livros considerados sagrados, acabaram sendo impostos de cima para baixo para os fiéis das diversas religiões. É isso aí que nós temos que entender. Não é de Deus. Deus não escreveu esses dogmas, não determinou que as coisas são assim ou não são assim. Por exemplo, o Gilberto lá, sobre a ressurreição, né? Dizer que nós vamos ressuscitar os nossos corpos não funciona, cientificamente é impossível, né, Gilberto? Não tem como. E veja só, não estamos aqui criticando, nós estamos apenas fazendo um comparativo com o que outras religiões pensam da forma como nós pensamos. Então, com relação à ressurreição, ora, vamos ressuscitar no terceiro dia, não conheço exatamente a oração. Ou no dia do juízo final. Do juízo final, ou quando aí sim, exatamente no dia do juízo final, aí vai ser formada uma fila indiana e alguém vai escolher, você para lá, você para cá, você é salvo, você não. Olha, isso para nós espíritos, me desculpe até o termo um pouco pesado, é um absurdo. Isso não existe. De que forma vão ser julgados, então, no terceiro dia? Morreu, desencarnou, no terceiro dia já ressuscita e continua, a vida continua. Ou então escolher, dentro de milhões ou bilhões de espíritos desencarnados, escolher quem vai ficar, quem não vai, sem ter merecimento para Falta tal. lógica. Falta lógica. Não exatamente. Se sustenta não perante tem. um raciocínio esclarecido, bem pensado. Até porque quem seria o julgador? Não, tem vários fatores que a gente não pode se estender agora aí, de repente a gente ter volta numa outra oportunidade. Rose, outra para você, a primeira para você. A virgindade de Maria, com todo respeito à mãe de Jesus.
A questão, né, é irrelevante, na verdade. Um espírito elevado, amoroso, de alta estirpe, com certeza como Maria, precisaria deixar de cumprir seu dever conjugal, né? Que é próprio da natureza humana para ter toda essa elevação. O sexo é pecado dentro do casamento. Para começar, nós temos que pensar isso numa relação de afetividade. Então, qual é o valor da virgindade em comparação com uma vida conjugal harmoniosa e saudável, não é? A questão básica é essa. Beleza. Então, o que nós temos que pensar é que o estado físico de Maria é irrelevante para reconhecermos a sua grande elevação espiritual. E a consequência natural disso, que é a vinda de Jesus ao mundo pelos meios naturais. É claro. Não houve nenhum Antes milagre. Do parto, até poderia ser. Não foi por mas passe de depois mágica. É quase impossível. Né? Não foi por passe de mágica. O espírito dele é sublime, mas ele veio com um corpo como qualquer um de nós. É o que só engrandece o espírito Gilberto, de Maria. as penas eternas. Não, perdão, Santíssima Trindade. Então, esse também é outra coisa que para nós é difícil de conceber, né? Pai, Filho, Espírito Santo, tudo junto numa única pessoa, né? Foi criado, sabe, né? No século VI depois de Cristo, ano 553, no segundo concílio de Constantinopla. É o que eu acabei de falar. Criações humanas se reúnem. Jesus separava bem as pessoas, né? Pois Pai, somente o Pai é bom, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quer dizer, aí vem a Santíssima Ele está falando Trindade. que é outra pessoa, não é a mesma, não é Deus. Então. Correto? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com a Rose, que vai falar sobre as penas eternas. O dogma das penas eternas. Ok? Só um minutinho. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com um período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora EME oferece um catálogo com mais de 400 títulos publicados. São romances, mensagens filosóficos infanto-juvenis, autoajuda, tudo sob o enfoque da doutrina espírita. Um de seus últimos lançamentos é Meu Filho, de autoria de Wanda Canucci, pelo espírito Essa de Queiroz. Conta a história do menino cuja mãe morre no parto e é desprezado pelo pai que o culpa pelo ocorrido. Mas sabe-se que ninguém é colocado em qualquer lar por acaso. Pedidos para vendas@editoraM.com.br, o telefone 19 34 97 7000. Prezados amigos, estamos de volta com o nosso tema livre de hoje. Eu passo rapidamente aqui para a Rose, para falar um pouquinho sobre o dogma das penas eternas. É possível nós imaginarmos um Deus justo, perfeito, amoroso, que ao criar alguém e saber antecipadamente do seu destino, criasse alguém condenado previamente a uma eternidade de sofrimento, condenação e dor? Fica aí até bem colocado por ela, uma pergunta para vocês pensarem. Gilberto, anjos e demônios. Demônios seriam um rival de Deus, criado por Deus? Essa é outra coisa, né? Deus, dizem a lenda que o demônio foi um anjo que discutiu com Deus e se desgarrou. Isso não existe. Anjo caído? Anjo caído, isso realmente não existe isso. Os demônios, chamados demônios, para nós são aqueles espíritos menos evoluídos, espíritos inferiores, mas não como se apresenta um adversário de Deus.
Pode. Não, porque se Deus criou tudo, teria que Pois ter é, criado também. Também. Um ser que ia combatê-lo, um Deus do bem, Deus do mal, não faz sentido, Não né? faz sentido. A Gênese bíblica em 6 dias. Nós sabemos hoje a idade da Terra de muitos bilhões de anos. A própria Igreja Católica, né, ela já reconhece que os 6 dias são umas tantas fases da formação da Terra, são dias simbólicos. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cultos, né? Cultos, que às vezes se misturam com os rituais, às vezes se confundem. Então, por definição, né, a gente poderia lembrar de alguns aqui, os sacramentos de modo geral, né? Cerimônias de casamento, as pessoas perguntam, aqui no Espiritismo respondem várias perguntas nesse sentido. No Espiritismo existe uma forma de casamento, uma cerimônia de batismo, a confissão, a penitência, né? Como é que vocês veem isso aí, esses cultos em particular? Gilberto. Olha, são criações, né, de certos credos religiosos, talvez para fantasiar ou para dar alguma resposta, alguma necessidade da pessoa. Um casamento, por exemplo, o vestido de branco, eu não sei até hoje o que significa o branco, talvez, como a Rosa colocou há pouco, a possível virgindade de Maria, não sei. Quer dizer, são coisas que não fazem sentido, mas que estão enraizadas na cultura religiosa dos povos. É bonito. Era para simbolizar realmente a pureza, a própria virgindade. Mas hoje em dia, caso descaso, todo mundo de branco faltar, né? Então a gente vê que certas coisas são incoerentes, certas práticas, e que se tornaram, como o Gilberto disse, muito mais um cumprimento social, me escapou a palavra aqui, me perdoe, do que propriamente uma necessidade, da próprio credo, né? A gente fala, por exemplo, em penitência, mas o que é penitência? Quem que tem o dom de ouvir pela confissão e de perdoar? Só Deus pode fazer isso aí, né? Para não dizer que a gente não faz autocrítica, alguns centros espíritas ainda, né, menos bem orientados, se é que a gente pode se expressar assim, né? Gostaria que você comentasse isso. Em relação, às vezes, de exigência de uso de roupas brancas, de dar as mãos, alternância de sexos junto à mesa mediúnica, essas coisas não deixam de ser um ritual desnecessário. O rito, né, ele visa a tornar, através de um movimento externo, a trazer a criatura para alguma coisa que ela quer atingir, até de espiritualidade. Ele é próprio de uma certa fase do primitivismo humano. É muito mais simples você transformar certas necessidades, até espirituais, em ritos, em obrigações religiosas, na fase da infância espiritual, do que explicar a essência das coisas. Moisés ensinou que era um dever religioso lavar a mão antes das refeições. Por quê? Porque não tinha como explicar ao povo da época as necessidades de higiene, né? Por intuição espiritual, ele trouxe. Todos os ritos se formaram para atender determinadas necessidades humanas. Eles são próprios da nossa fase de desenvolvimento. À medida que o ser se livra dos preconceitos, das necessidades de culto externo e começa a criar dentro de si aquela fonte de comunhão com a ideia da divindade, com a espiritualidade superior, com a sua própria essência superior, ele deixa de necessitar desses cultos externos, dos ritos, né, para procurar a união com Deus. Doutrina espírita, né, mal interpretada, ela leva também algumas criaturas a achar que a cor branca, que determinadas disposições de pessoas ou de móveis interferem nessa união com a espiritualidade. Nós sabemos que as energias são mentais, são espirituais, e é absolutamente desnecessário, e por ser desnecessária, é prejudicial a obediência a qualquer rito externo, mas eles são próprios da infância humana, da imaturidade do nosso raciocínio e conhecimento. Concordo realmente com o que a Rose acabou de falar, mas às vezes esses rituais são necessários para que a pessoa consiga se manifestar nesses rituais, se apegar em alguma coisa para transmitir a sua fé. Pois é. É um mal necessário às vezes, né? Nem é um mal, é próprio de uma fase de desenvolvimento espiritual. Primitiva ainda, né? Falta de um conhecimento mais de como as coisas acontecem. Aqui quando a gente fala em ritual... Que nós também não sabemos. Fala em ritual, por exemplo, de se ajoelhar para rezar, ou outras posturas especiais, de mãos postas,
em horas determinadas, e você voltando para determinados lados dos pontos cardeais ou de determinados templos, qualquer coisa nesse sentido. Gente, Deus que é Deus, Deus não é rei, ninguém precisa se prostrar para Deus. Deus não é assim que nós vamos demonstrar humildade, fé em Deus. O que conta é a nossa mente, o nosso coração. Jesus ensinou isso, né? Mas... Quando quiseres orar, se retira a teu quarto, né? E entra em comunhão. Então nós temos que usar, isso é fé raciocinada. Será que agora está começando a ficar mais claro que nós estamos tentando falar desde o início do programa? Talvez seja isso. Apesar de que é compreensível. Antigamente, ante um poder maior e uma divindade, as pessoas ajoelhavam, se prostravam, né? Os usos atuais não admitem quase mais esse tipo de comportamento, a não ser em culturas mais primitivas. Era uma forma de demonstrar respeito por uma espiritualidade maior, desnecessária na nossa época. Gilberto, outra coisa que, por exemplo, vamos citar aqui, né? Vocês vão comentando aí à medida que eu for colocando. Tirar o calçado, raspar a cabeça, tem religiões que tem que raspar a cabeça, uso de certas bebidas, oferendas. Oferendas, principalmente. Né? Rezar repetir uma certa oração um determinado número de vezes, um número cabalístico, né? Fazer o sinal da cruz. Não importa o que os outros façam, né? Ou o que os outros fazem, nós achamos isso desnecessário, correto? Desnecessário, inclusive até, porque o fato de sermos espíritas não significa dizer que em determinadas situações não venhamos a conviver com quem não é espírita, frequentar um templo, uma igreja. Respeitar. Mas eu me dou o direito de não me benzer quando eu vou na igreja católica, quando os outros fazem. Eu sou espírita, eu respeito, então não há necessidade disso. Uma outra coisa, não sei até se eu estou adiantando aqui, o autoflagelo como purificação. Olha, meu Deus, sacrificar o próprio corpo para se purificar, isso é uma maldade, vai ficar marcado no perispírito da pessoa, isso. Deus não quer não isso. Quer Deus isso, não quer né? o sofrimento. O jejum, penitência, só para querer passar pela mesma experiência que Jesus. Olha, se comparar a Jesus, né? Exatamente. Então... Aqui já estamos chegando no finalzinho do nosso tema livre, falando ainda sobre imagens, né, também é importante. Não cultivamos nas paredes dos centros espíritas, às vezes, ocasionalmente, não há nada de mal de uma representação de Jesus, também não precisamos ser radicais, mas encher de figuras de santos, ou mesmo de espíritos que se comunicam, não há necessidade disso, né? E daí a gente vê essas imagens do próprio Cristo na cruz, quer ver uma coisa chocante? Não sei se vocês concordam, mas se a gente conseguisse imaginar Jesus lá levitando, passeando sobre as águas, abençoando, no sermão da montanha, no alto da montanha, proferindo um sermão, isso é maravilhoso. Agora ver Jesus sofrendo com uma coroa de espinhos sangrando, mas que imagem triste, lúgubre. Vamos ver Jesus como um ser vivo, eterno, como irmão maior nosso, que traz vida para todos nós. Né? Agora é importante a gente ressaltar, né, que toda crença sincera e um espírito realmente elevado ao alto é profundamente respeitável, independentemente do rito. Ele só é desnecessário. Exatamente. A gente fala, só para completar aqui, tem o uso de medalhas, de patuás. São tantas coisas, mas são tantas coisas que, felizmente, né, os espíritos já estão conseguindo se desvencilhar dessas coisas. São subterfúgios, são muletas, não são nem amuletos, são muletas psicológicas que fazem com que o indivíduo ache que carregar a medalhinha, o santo dele ele vai lembrar, ele lembra mais, ele vai até orar mais, tá, com mais frequência. E que passe e água fluida também não são ritos a serem seguidos, só devem ser usados por quem está doente ou necessitado. Ou receber o passe com as mãos em conchinha. A gente tende a ou dar o passe com gesticulação, assoprando. Os espíritos têm alguns ritos ainda, alguns rituais que precisam ser desvencilhados. Meus amigos, segue nosso programa aí com a parte final, tá ok? No nosso Espiritismo Responde de hoje, temos uma questão que diz assim: quando num acidente uma pessoa sobrevive e a outra morre, por que Deus não salvou as duas? Se Deus pode tudo, Ele escolhe ou gosta menos daquela que morre? Ou será que o que morre era um pecador? Então, essa questão ela nos traz vários ensinamentos.
e ela está dividida basicamente em 3 questões. Então, a primeira parte dela diz assim, então, por que Deus não salvou as 2? Bom, esse é o entendimento, pela forma como vem a questão, é a respeito do entendimento da morte. Como é que as pessoas entendem a morte? O espírita, ele entende a morte de uma forma diferente da maioria das pessoas. A morte para o espírita, ela não é uma punição, não é um castigo, e sim é uma libertação. A pessoa está deixando a carne, está deixando este mundo. Inclusive no nosso evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá a referência, como que aquele que morre é liberto. E ainda pergunta assim, será que seria justo deixar o encarcerado, após cumprir a sua pena, preso ainda? Então, o espírito ele entende a morte de uma forma diferente. A segunda parte dessa questão vem, então, Deus escolhe ou gosta menos do que morre? Deus não tem preferência pelos seus filhos. Todos somos iguais perante Ele. Esse pensamento é o pensamento do homem, que imagina um Deus, ainda com as características humanas, sentado num trono e julgando as pessoas. Deus não tem preferência por este ou por aquele. Então, muitas vezes, quem escolhe a forma do seu desencarne é o próprio espírito. A forma como ele vai desencarnar lá no seu planejamento reencarnatório, como nós já comentamos em programas anteriores. Tem o caso, inclusive, do espírito Luiz Sérgio, que desencarnou num acidente de automóvel. E depois de muito tempo, já no plano espiritual, foi esclarecido o porquê que ele desencarnou e o melhor amigo dele não. O melhor amigo dele continuou encarnado. Então, era uma situação pela qual ele tinha que passar, porque em uma existência anterior, ele havia assassinado aquele seu amigo. Então, foi uma escolha dele. Não é Deus quem castiga. O Espiritismo também não entende o castigo, não existe o castigo. E a terceira parte, o que morreu era um pecador? Também para a doutrina espírita, essa palavra não faz sentido. Não existe o pecado, o que existe é o erro. Nós erramos, nós infringimos as leis e então nós temos que reparar esse erro. Temos que reparar o erro que cometemos. O que acontece é que a pessoa faz o mau uso do seu livre-arbítrio. Quando nós fazemos mau uso do nosso livre-arbítrio, infringimos as leis, aí nós vamos ter que corrigir. Mas não porque era um pecador. E isso aí nós somos ainda seres imperfeitos, que vamos errar muitas e muitas vezes e vamos sempre ter novas e novas chances de reparar. Então, Deus não pune com a morte é uma libertação para o espírito, a pessoa cumpriu a sua etapa, não existe pecado para a doutrina espírita e Deus não tem privilégios, não escolhe privilégios sobre um ou sobre outro, todos nós somos iguais, somos seus filhos amados perante a divindade. Assim, acreditamos ter respondido a esta questão e fica para a próxima, mandem as suas questões, coloquem no e-mail que vai estar anotado, que está aparecendo aí embaixo, mande as questões para o programa para que possamos responder. Então, até a próxima semana, muita paz a todos.